Qual é o gráfico da função afim? Qual é? É uma reta. Se você pega a parte de cima do gráfico da função afim, essa região é o quê? Convexa. Então, a função f, a função afim, ela é uma função o quê? Convexa. Tá certo? Entendido? Suponha que, tá certo? Quando é que você pegue ômega agora, ao contrário, y maior que ou igual a f de x. Então, quem é essa região ômega? É o quê? Quem é essa região ômega neste caso? Já está no maior igual. Já está no maior igual. Maior igual, menor igual. Obrigado. Me equivoquei. Menor, obrigado. Menor que igual. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o i. Intervalo i. Agora eu quero assim. Ó. Tá aqui a f. Ela pode até depois fazer isso, tá? Como aqui também ela pode fazer isso. O importante ao longo de... A região ômega. Quem é essa região ômega agora? Quem é? É a parte de baixo. Quando é que essa região é convexa? Ômega é convexo quando isso aqui é verdade, quando isso aqui é verdade, mas aqui é quando isso aqui for o quê? Maior que ou igual. Porque se isso aqui acontece, qualquer que seja o segmento ligando dois pontos do gráfico, esse segmento está dentro de ômega. Por quê? Porque os seus pontos estão abaixo do gráfico ou sobre o gráfico. E aí você diz que sejam i contínua em R um intervalo e f é uma função. Nós dizemos que f é o quê? Qual é a definição aqui? A definição é que a função é côncava. Nós dizemos que a função é côncava em i quando a desigualdade é assim. Porque se isso acontece, ela é côncava. Por exemplo, essa função aqui, ó. Uma função que faz isso. Ela é côncava, é ao longo de i. Não, por quê? Porque há um segmento ligando dois pontos do gráfico que não está dentro de ômega. Se ômega é essa região aqui embaixo, tá? A função, a região aqui é convexa? A região ômega é convexa, é? Não. Então a função não é côncava. Tá certo? Que para a função ser côncava, é preciso que essa região seja convexa, ou seja, é preciso que eu tenha isso aqui como verdadeiro. Então essa é a definição da função ser o quê? Ser côncava. É quando essa desigualdade é maior. Porque se isso acontece, se isso aqui acontece, eu não terei isso. Eu terei o quê? O que é que eu vou ter? Eu tenho que ter isso aqui, ó. Tá ao longo da região ômega, ao longo do intervalo i. Porque se isso acontece, eu tenho certeza que, ó, se isso aqui acontece, ou seja, que para todo A e B, os pontos do segmento, se para quaisquer A e B no gráfico, os pontos do intervalo AB estão sobre o gráfico ou abaixo do gráfico, a região será o quê? Côncava aí, mas isso dá esse formato aqui. Você entendeu aí? Porque o importante é ter esse formato. Aí você diz, seja i contínua em R um intervalo e f é uma função. Nós dizemos que f é côncava quando isso aqui acontece. Tá? E aí você já sabe qual é o formato do gráfico para isso aqui acontecer. Porque se a região é convexa, se a região de baixo é convexa, esse formato aqui é côncavo.
Tá? Se a região de cima é convexa, tá? Se a região de cima é convexa, o gráfico é convexo. Em verdade, você diz o seguinte: quando a função é convexa, você diz que o gráfico tem concavidade voltada para... Não, não é isso não. Perdão. Porque como tem a definição... Vamos voltar. Definição de ser o quê? Convexa. Quando é que é convexa? Quando? Quando isso aqui é menor que ou igual. Só que você... Hã? Não, mas eu tô olhando para cá. Tá olhando para cá. Assim como você tem a definição de ser convexa, você tem a definição de ser o quê? Hã? Estritamente convexa. Quando é que ela é estritamente convexa? Quando o interior de cada segmento, ligando dois pontos do gráfico, está acima do gráfico. Tá? É isso aqui, ó. Tem que ser assim. Para ser convexa, estritamente convexa, o interior de cada segmento, quer dizer, ao longo de I, ó, ao longo de I, tá aqui. Tá? Ao longo de I, tá aqui. O interior de cada segmento ligando dois pontos do gráfico, o interior, porque os pontos não estão acima do gráfico, porque se os pontos estão no gráfico, como é que eles vão estar acima? Precisa ser o quê? O interior. Se o interior de cada segmento ligando os dois pontos do gráfico está acima do gráfico, de cada segmento, ou seja, para quaisquer dois pontos aqui, o segmento que os une tem o seu interior sobre o gráfico, aí você diz que a função é estritamente convexa. Então a desigualdade é como, hein? Desigualdade é o quê? Menor. E quando é que é estritamente côncava? Quando a desigualdade é maior. Tá certo? É ao longo de... O único exemplo que você tem de convexidade e de concavidade é qual, hein? De estritamente convexa e estritamente côncava. Qual é o único exemplo que você tem? Parábola. Você só tem este exemplo. Isso foi empurrado goela abaixo de vocês. O gráfico tem aquele formato. Ninguém explicou por que tem aquele formato mesmo. Alguém deu uma justificativa matemática? Está aqui, a definição é essa. Mas será que segundo essa definição tem mesmo? Não sei. Porque aí sim, aí é o que eu ia falar. Quando a função é estritamente convexa no intervalo, aí você diz que o gráfico dessa função tem concavidade voltada para cima. O gráfico que tem concavidade voltada para cima não é a função, é o gráfico. Quando a função é estritamente côncava no intervalo, você diz que o gráfico no intervalo tem concavidade voltada para baixo. Diga. Aquele exemplo que o senhor deu com várias sinuosidades, Sei. não é nem côncavo nem convexo. No intervalo não, não é, nem côncavo nem convexo, tá? Aí a função afim ela é estritamente convexa? Não, mas ela é convexa. Ela é estritamente côncava, mas ela é côncava. Tá? Então a função afim não tem, o gráfico não tem concavidade. Porque o gráfico tem concavidade quando ela, ao longo do intervalo, é estritamente convexa ou é estritamente côncava. Vamos, pelo menos uma vez na vida, você vai ver a demonstração de que a função quadrática tem, o gráfico tem concavidade, ó, à luz da definição que está dada aí. Então considere, como é que eu faço isso? Ó? Sejam A e B e C reais, com A diferente de zero. Vamos lá. Sejam A, B e C reais, com A diferente de zero.
e f de R em R, e f de R em R, dada por f de x igual a ax2 mais bx mais c, qualquer que seja o x real, tá? Ou seja, a função quadrática. Tá bom? Agora eu vou pegar o seguinte. Dados u, v e x reais com u diferente de v. Repare que eu não posso usar aqui A e B como nesse sentido aqui, porque as letras A, B e C estão reservadas para os coeficientes da função quadrática. Então eu vou, à luz do que foi feito, o aqui faz o papel de quem? Do A. O V faz o papel do B. Eu não posso usar a mesma letra. Porque como é que eu posso usar A e usar A, B e C? Não dá. Fica tudo complicado, né? Tá? Então, tem-se o seguinte, ó. Vamos ver esta fórmula, esta expressão aqui. Vamos ver essa expressão aqui, mas naquele contexto. O A é U, o B é V. Então, observe. Quem é f de V menos f de U sobre V menos U, vezes o quê? X menos U mais f de U. Isso aqui é a lei de formação da função afim que passa pelos pontos UF de U, VF de V. Correto? Então, quem é isso aqui? Ó? Isso aqui é igual a... Vamos lá. Vamos colocar o F de U para cá para frente. Aqui, F de U aqui. F de U mais o quê? Ó? Me diga uma coisa, quem é F de V menos F de U? Quem é F de V? AV2 mais BV mais C. Menos F de U, AU2 mais BU mais C. Quando eu faço a diferença, isso vai ficar o quê? AV2 menos AU2, tá certo? Mais BV menos BU. E o C? Por que o C não aparece? Porque o quê? Porque C menos C dá zero, cancelou. Exatamente. Sobre o quê? V menos U. Vezes quem? Já estava esquecendo. Vezes o quê? X menos U. Agora, observe, o que é isso? Isso aqui é... Vou deixar o F de U por enquanto. Aí, por enquanto. Quanto é que dá AV2 menos AU2? Fatoração. Fica A vezes quem? V2 menos U2. Quanto é V2 menos U2? V mais U vezes V menos U. E aqui eu coloco B em evidência, fica B vezes V menos U. Dividido por quem? Por V menos U. Vezes o quê? X menos U. O que é que eu posso fazer agora? Em evidência. Então fica o quê? Fica F de U mais, ó, colocando o V menos U em evidência. Então fica A vezes V mais U, que fica AV mais AU, tá certo? AV mais AU. Mais B, tá certo? Vezes o quê? V menos U. Sobre quem? Sobre V menos U vezes quanto? X menos U. Quanto é isso? Fica o F de U, que é, agora voltar, fica AU2 mais BU mais C, tá certo? Que é o F de U. Ó. E aqui fica mais o quê? Cancela o V menos U com V menos U, fica AV mais AU mais B, vezes quem? X menos U. Correto? Agora, vamos ajeitar essa expressão aí. Repare que com a definição de concavidade, a definição de ser convexa, intervalo e ser côncava, não tem a ver com derivada. Estou usando derivada em canto nenhum aqui.
Então, isso aqui fica AU2 mais BU mais C. Aí vai ficar o quê? Ó? AVX menos AVU, distribuindo, mais AVX menos AVU, tá certo? Entendido? Mais AUX menos AU2, mais AUX menos AU2, e depois mais BX menos BU. Mais BX menos BU. Dá para cancelar alguma coisa aqui? Dá. Dá. AU2 com AU2. E o que mais? BU com menos BU. De modo que isso aqui é igual a AVX, que é... O que é que eu posso colocar em evidência aqui, hein? AV. AV vezes o quê? X menos 1. Nem devia ter multiplicado, né? Aí sobra o AUX, tá? AUX. Então eu vou pegar o seguinte. Hã? Calma. Sobra o AUX, tá certo? Aí tem o BX e o C, não tem? Agora eu vou fazer o seguinte sujeira aqui. Pela cá. Menos AX2, que não tem, tem? Não tem. Tira e coloca. AX2. Aí agora fica BX mais C. De forma que isso aqui fica AV vezes X menos U mais o quê? O que é que eu posso colocar em evidência aqui? Menos AX. Se eu colocar menos AX, fica o quê? X menos 1. E quem é isso aqui? AX2 mais BX mais C. É o F de X. Portanto, e aqui, o que é que eu coloco em evidência? X menos 1. Então fica A vezes o quê? V menos X vezes X menos U, porque fica, né, AV menos AX, que dá A vezes V menos X, mais F de X. Repare que essa igualdade simples que eu cheguei, para essa expressão aqui, ela vale quaisquer que sejam U e V e X em R, com um diferente de V. Daí, dessa desigualdade, se o A é positivo, e o U é menor que X, que é menor que o V, se o A é positivo, o A daqui é positivo, e o U, aqui está U e V qualquer X, mas se o U é menor que X, que é menor que V, então, o que é que eu posso dizer sobre essa expressão? Que é F de U, que é, voltemos a ela, F de V menos F de U sobre V menos U, vezes quem? X menos U mais F de U. Essa expressão é igual a essa, que é bem mais simples. Só que ao olhar para cá, X é maior que U. X menos U é positivo. V é maior que X. V menos X é positivo. Com A positivo, isso aqui é o quê? Positivo. Somado com F de X, isso é maior que F de X. Ou seja, do caso do A ser positivo, dados U, V e X em R, com U menor que X menor que V, a função afim em X, que função afim? A função afim cujo gráfico liga os pontos UF de U a VF de V, esse valor é maior que F de X. Isso diz o quê por esta definição? Que em toda reta, a função quadrática ela é estritamente convexa. Porque o que é que está dizendo isso aqui? Está dizendo o seguinte, que se você pegar dois pontos, U e V qualquer,
valores f de u, valores f de v,